Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui hoje. Meu nome é Camila Rocha Campos, eu sou coordenadora da Residência Pesquisa em Artes do ManRio. Esse programa, especificamente, é um dos 5 programas de residência que acontecem no museu nesse ano de 2021. E ele é um programa que tem o intuito de, em 8 meses, apoiar a pesquisa através da escrita de texto e desenvolvimento de um podcast de 12 artistas que foram selecionados a partir de uma convocatória em fevereiro desse ano. Ao longo desses 8 meses, essa residência traz e convida artistas, pesquisadores, curadores, enfim, pessoas que vivem e que trabalham com as várias formas possíveis de se fazer arte. E hoje aqui com a gente tem a coletiva Chama. Em especial, 2 pessoas que fazem parte dessa coletiva, a Patrícia Nai e a Ana Lira. Elas desenvolveram, nesse mês de outubro, uma oficina com as pessoas residentes que trabalhou, né, através da presença da coletividade, também a revisão biográfica, junto com uma relação de pesquisa sonora, né, com um pouco de testes e experimentos que vão desde a nossa compreensão, experimentar com a nossa própria vivência, né, e entender os sons que vão sendo abarcados, né, das palavras e da linguagem, quanto também a questão física, a fisicalidade do som e as estratégias no modo, né, de compreender aquilo que é feito através dessa ferramenta no próprio circuito artístico. Então, hoje eu chamo aqui, a gente vai trocar um pouquinho com as duas, tanto do que foi essa experiência, quanto na residência especificamente, a partir desse convite, quanto também de toda a riqueza que elas carregam para outros lugares, além deste museu. Então, essa conversa ela vai ser gravada, depois disponibilizada no YouTube. A gente tem uma dinâmica de conversa por 40 minutos e uma outra onde vocês podem realizar perguntas nos próximos 20, totalizando 1 hora de encontro. Boa noite, sejam bem-vindas, Ana e Naya. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? A gente estava conversando, né, hoje de tarde, eu e Patrícia, e a gente ficou pensando um pouco como é que seria essa dinâmica com o grupo que aparecesse, né, que estivesse aqui presente com a gente hoje para esse diálogo. E a gente achou interessante, na verdade, iniciar como ponto de partida, pensando na temática que norteou a proposta para essa vivência do Chama, que foi feita no MAN, né, dentro do programa de residência artística. Acho que seria bacana falar um pouco do Chama, né? Para as pessoas entenderem um pouco do que é. Então, o Chama, na verdade, é uma vivência, né, que envolve uma série de dinâmicas relacionadas às poéticas da diáspora negro-descendente e nessa relação, né, entre os processos do tráfico transatlântico com as interlocuções, na verdade, com os povos originários aqui na América, né? Então, é uma vivência que eu escrevi, na verdade, um projeto inicial em 2017 para uma ação, só que esse projeto acabou não acontecendo, e aí ele ficou na gaveta por quase 2 anos, mais ou menos, e em 2019, quando eu estava numa dinâmica de residência, né, aí no Rio de Janeiro, entre 2018 e 2019, eu acabei decidindo tirá-lo do papel, mas saindo da primeira relação inicial, que era a relação inicial seríamos produzir oficinas poéticas com comunidades de migrantes, né, do tipo de pessoas migrantes, porque os povos originários nessa relação com os povos africanos, né, do tipo também acabaram produzindo, né, do tipo grupos de pessoas que foram migrando dentro do nosso próprio território, né, por diversas questões, sejam elas migrações forçadas, sejam elas migrações oriundas de questões financeiras e tudo mais.
E aí a gente iria produzir essas oficinas, né, com as comunidades migrantes, pensando principalmente no contexto brasileiro, né, que nos últimos anos vem recebendo muitas levas de pessoas do Haiti, vem recebendo muitas levas de pessoas, né, de diversos países da África, diversos povos ciganos, muita gente vindo nesse cruzamento, né, na Venezuela e tal. E a ideia era que essa produção dessas oficinas poéticas resultassem numa instalação sonora que não tinha tradução. Então, eu uso sempre a metáfora da rádio, né? Quando você está ouvindo uma rádio que vai tocando músicas em línguas diferentes, você vai tentando, na verdade, aí criar conexões com essas músicas independente da língua, né? Tentando compreender, na verdade, como é que elas se processam, como é que essas línguas se processam. E aí, quando o projeto saiu do papel, ele já saiu expandido, ele já saiu, na verdade, pensando essa poética da diáspora de uma forma mais ampla, pensando na música como um dos pilares centrais, porque aí ela consegue capilarizar diversas coisas, né? E foi muito engraçado porque foi nessa época que eu conheci Patrícia, não como poetisa, mas como DJ. Eu ia nos eventos de poesia em Recife, né, e tava essa mulher de tipo tocando assim, e eu ficava tipo, meu Deus do céu, que pessoa é essa que está aqui tocando essas músicas? Que é muito curioso, porque eu já escrevo há 5 anos e comecei a tocar em 2018. Então, assim, né? Exatamente. Isso é E aí eu curioso. e aí eu sempre ficava assim, do tipo, né, às vezes eu nem prestava atenção no que estava acontecendo no evento, ficava do tipo assim, só sacando o set dela. Até que teve um dos lançamentos que foi com a poetisa daqui de Recife, que é a Luna Vitrolira, que aí nesse dia eu falei, não, eu vou falar com essa menina, porque não é possível, assim, tipo, todo evento que eu tô, ela tá lá tocando, e eu tenho que chegar para ela para dizer, minha irmã, que site é esse? E aí foi muito engraçado, porque depois de várias etapas do Chama, eu resolvi, tipo, convidá-la para a gente estar junto, né, no projeto no semestre passado, numa das etapas que a gente fez pela Léo Aldir Blanc aqui, e aí, só que esse convite acabou vindo para a Patrícia Naia poetisa, né? Porque quando eu comecei a acompanhá-la efetivamente, aí eu fui conhecendo, né, o trabalho dela enquanto poetisa, a série de articulações que ela vinha fazendo com o Islã das Minas em Pernambuco, e uma série de outras coisas que eu considerei que eram super importantes para esse diálogo. E aí, para essa oficina do MAN que a gente deu, justamente como resultado de uma série de conversas que a gente foi tendo desde o começo desse ano, eu meio que trouxe uma provocação que era para a gente pensar que o vocabulário íntimo dos lugares não está no dicionário, né? E como é que a gente constrói esses processos. E aí, Naya ingressou nessa proposta assim, muito de coração aberto, né? E aí fala sobre ti, mulher. Gente, boa noite, mais uma vez. Bom, como já anunciado, me chamo Patrícia Naia e há 5 anos, um pouquinho mais de 5, eu venho trabalhando em Recife com produção cultural. Atualmente sou produtora cultural do Islã das Minas de Pernambuco. Sou DJ também, de vez em quando. Sou escritora, sou professora todo dia, domingo a domingo. E, assim, esse encontro com Ana, especificamente falando, né, para construir essa etapa do Chama, participar dessa etapa, e num processo que era muito gostoso, né, de gravar uma entrevista super à vontade, em casa, num diálogo super aconchegante, assim, super acolhedor. Para mim, foi super importante para, inclusive, perceber outras possibilidades de construir as coisas com os artistas. Eu acho que eu ainda não, nem te falei sobre isso, mas, mas construir o podcast daquela forma me fez perceber como é possível, né, chegar perto dos artistas de outra maneira e sobretudo, valorizar essa simplicidade cotidiana,
quem aquela pessoa é quando não está no palco, né? Quando a gente não está ali lendo seu livro, ou quando ela não está, enfim, fazendo a curadoria ou expondo, olhar para esse ser humano nas suas subjetividades, dentro da sua casa, enfim, na maneira como se comporta com o dia a dia. Então, foi uma experiência que, para mim, me trouxe algo sobre o que a gente vem já conversando e falou um pouco, né, nas oficinas que foram realizadas com o pessoal residente do MAN, que é sobre sempre pensar as outras possibilidades de linguagem e de formas de fazer. Eu acho que, e digo isso sem dizer que existe uma fórmula para que seja feito isso. Não existe uma fórmula. Talvez existam milhares de fórmulas puras, outras que se mesclam, enfim. Mas existem muitas outras possibilidades de lidar com essa linguagem e de utilizar a arte, inclusive, né, como um produto didático, de utilizar a arte como um meio de... Eu tenho pensado muito sobre isso, né? Enquanto professora, tenho me esforçado cada vez mais para tentar levar para os meus alunos os recursos, os produtos artísticos, as obras artísticas como meio de caminho mesmo para um conhecimento mais didático, sabe? Porque a música, né, a pintura, a escultura, enfim, a literatura, e usando essas outras linguagens, essas outras formas de fazer. Recentemente eu passei uma atividade com meus alunos muito engraçada, assim, me diverti muito, e foi uma experiência muito bacana. Eu pedi para que eles fizessem uma releitura de uma obra de arte, né? Só que o impacto foi que não era qualquer obra de arte. Eu escolhi as obras de arte. E aí, óbvio que eles estavam todos esperando os quadros de Van Gogh, a Mona Lisa. Inclusive, um dos alunos falou: professora, a gente já fez uma releitura da Mona Lisa. Massa, ok, tudo bem. Tá tudo certo, não tem problema. Mas aí foi muito bacana quando eu comecei a mostrar para eles, né, algumas outras possibilidades, assim, alguns outros nomes, e levei obras de pintores indígenas, Ariçana Pataxó, enfim, uma galera assim, e fui deslocando ele desses lugares, né, e eles ficaram bem chocados com a possibilidade de entender que a obra de arte não é só aquilo, né? Isso é um exemplo muito simples, eu acho, mas é um exemplo de como é possível a gente repensar como a gente comunica e de repensar também como a gente constrói essa linguagem para chegar onde a gente quer chegar, né? Inclusive, eu estava falando hoje para a Ana, essa experiência que eu vivi no Chama me deu a ousadia, vou dizer assim, me deu a ousadia e a oficina também. Eu acho que os 3 dias de oficina foram super importantes, assim, eu aprendi muito e sou ousada, né? Sou audaciosa e escrevi essa semana um projeto para produzir um podcast, pensando num produto, né? Uma pesquisa, um projeto de formação e pesquisa para produzir um podcast, me sentindo assim muito preparada, paramentada assim para construir isso. E tenho pensado, né? E vou levar comigo essa experiência que tive com a Ana, mais pessoalmente falando. Vou levar para esse projeto as experiências que vivi na oficina, o que tenho ouvido, o que tenho lido, inclusive, sobre outras maneiras de comunicar e outras maneiras de dizer. E é um pouco sobre isso, assim. É muita coisa, eu falo muito, mas é um pouco sobre isso. Tem uma questão que eu acho que é bacana a gente trazer, é que quando a gente está se relacionando com essas outras obras, elas deslocam a gente do nosso próprio vocabulário, né? Essa foi uma questão muito importante para a gente do Chama quando a gente iniciou as diversas experiências, né? Porque vários artistas já passaram, né, pelo Chama ao longo desses 2 anos aí, assim. E aí,
E eu sinto que a primeira delas foi uma readequação do próprio vocabulário da gente em relação ao circuito da arte. Porque todo mundo quer intitular, né, essas apresentações públicas que a gente faz, essas dinâmicas todas que a gente faz de performance. Todo mundo quer colocar na caixinha da performance. E uma das questões que eu acho que é mais importante, né, dentro desse contexto de quando você chega e você começa a rearticular as suas relações com as bases que te formam, é não deixar que isso aconteça, sabe? Chegar para as pessoas e falar, olha, gente, isso não é uma performance, isso de fato é uma celebração. Isso não é uma performance, isso é um encontro público, isso é uma vivência, sabe? E conseguir, na verdade, se sentir cada vez mais próximo, né? E cada vez mais com capacidade de propor esses outros vocabulários. Eu lembro que quando eu fiz uma obra recente, que eu até postei uma foto dela no Instagram esses dias, que foi um poema bordado para um projeto chamado Aos Fatos, que o primeiro verso do poema é nossos corpos tecem o vibrar da vida. E aí eu lembro que quando o pessoal postou isso, né, no Instagram do Aos Fatos, tinham 3 caras comentando embaixo, nossa, assassinaram a língua portuguesa, coisas dessa natureza. Aí, na hora, assim, tipo, eu disse, eu não vou comentar para eu não criar, tipo, para eu não incendiar aqui esse negócio e tornar o processo público alvo ou o trabalho sequestrado pela polêmica, né? Porque isso é um cuidado que eu sempre tenho, mas foi muito interessante olhar para aquilo, né? Para aquele material que estava ali, né? Para aqueles caras dizendo, nossa, está assassinando a língua portuguesa, e enquanto eu pensava em casa, isso mesmo, a gente tem que matar a colonização, sabe assim? Tem que matar a colonização, sabe? E como desdobramento desse contexto de matar a colonização, do tipo, eu fico pensando que a gente incentivar, né, diversos artistas, diversos curadores, diversos criadores e tal, a criar vocabulários próprios, a criar vocabulários que dizem respeito não só às suas trajetórias e às suas formações, mas propor isso, né, enquanto possibilidade de desenvolvimento de novas linguagens é muito importante, né, do tipo, eu lembro que quando Patrícia participou de um evento com Tom Grito, que foi um dos residentes do MAN, né, que foi o Slam Queer, que foi final de O Islâmico 2000, foi ano passado. foi ano passado, né? Faz um Foi ano, ano né? passado. O Islã da Flup, foi um Islã dentro da Isso, o Slam da Flup. FLUP, exato. E aí, para esse slam especificamente, quando eles selecionaram as pessoas que iam ser juradas, né? Quando eles selecionaram todo mundo que ia participar e toda a dinâmica envolvida dentro do contexto, houve uma preocupação muito forte do tipo de situar as pessoas de que aquele slam tinha aquela configuração porque um novo vocabulário estava sendo apresentado, né? E ele foi todo conduzido, todo, do começo ao fim, a partir de um outro vocabulário, sabe? E era um outro vocabulário a nível de corpo, era um outro vocabulário a nível de espacialidade, era um outro vocabulário a nível de apresentação, era um outro vocabulário para quem era jurado se articular com as pessoas que estavam ali presentes, né? E Naya, que participou como uma das poetas que estava lá, né, dentro da dinâmica do slam, também teve que oferecer outras possibilidades de interpretação, inclusive para a própria poética. Aí, dentro desse princípio, uma coisa que eu ia até te perguntar, Naya, é como é que tu... Acho que essa pergunta eu até do tipo te fiz no Chama, não sei se tu lembra disso, que é como a gente prepara o nosso corpo, de certa forma, para estar nesses espaços, né, para desenvolver essas dinâmicas, porque eu sinto que a preparação do corpo é uma preparação de um novo vocabulário. Como é que tu sente isso? Nossa. Na verdade, a minha preparação assim para o corpo, do corpo, ela vai depender muito do meu dia também. Eu não vou mentir. Está bem associado assim. Está bem associado ao momento, né? Ao que é que eu estou pensando, ao que é que eu estou querendo fazer. Mas de uma forma geral, eu tenho uma preocupação de tentar
reverberar, e digamos assim, por exemplo, no Slam Queer, eu entrei naquele jogo, sabe? Eu percebi que havia uma indução, que se havia a intenção de que se mantesse o vocabulário, de que as coisas acontecessem daquela forma, inclusive a própria dinâmica da roteirização do programa, né, digamos assim, da batalha, como a gente chama, foi diferente, né? Foi muito mais descontraída, muito mais leve. E eu senti que, nesse momento especificamente que tu me lembrou agora, eu senti que eu tinha que entrar no jogo, assim, eu tinha que me mover conforme eu estava sendo ali, eu estava sentindo aquilo, estava acontecendo. A Dani maravilhosa foi ali regendo assim a história do Slam Queer divinamente, assim, foi muito bacana. E eu percebo isso, né? Isso que você acabou de dizer, Ana, eu percebi, fui percebendo com as próprias brincadeiras, né? Assim, enquanto ela fazia a chamada que a gente entrava no ar, a gente brincava, então não havia, por exemplo, não havia não estava estabelecido, vamos ter cuidado com as palavras, porque tem pessoas que estão nos ouvindo e que não entendem o que a gente está querendo dizer. Então, isso foi muito bacana, assim. Eu acho que o corpo, no meu caso, senti que meu corpo foi só dançando ali enquanto a música ia tocando. Mas, por exemplo, já vivi outros momentos mais tensos, assim, né? Uma vez eu participei de um evento, fui convidada para participar de um evento que era o encerramento de um congresso de uma das faculdades de enfermagem aqui de Recife, de um dos cursos de enfermagem, um congresso estadual do curso de enfermagem, e fui recitar e tal. E aí, isso é que é preparação de corpo, viu, querida? Isso é que é preparação de corpo, porque você vai entendendo o ambiente, você vai olhando para as pessoas e como as pessoas estão olhando para você, sabe? E você vai tentando. E é uma escolha, né, que você tem que fazer. O que é que eu vou fazer com isso tudo que eu sou agora? Eu vou me deixar domesticar por esse ambiente, eu vou simplesmente dizer aqui eu vim, sabe? Então, são escolhas que eu vou fazendo pontualmente, assim, que, óbvio, tem muito a ver como o meu espírito, né, tá no dia, mas normalmente eu tenho tentado mostrar que eu vim, assim, eu não sou uma pessoa que vou tentando me domesticar dentro do espaço. E digo isso nesse sentido porque, enfim, né, quando fui convidada para me aproximar do palco, que olhei, havia uma multidão de pessoas brancas olhando para mim, assim, espantadas comigo. E depois que eu recitei a poesia, dobrou o espanto, e ali foi uma coisa assim, e eu fiquei. É isso, é isso. O que eu tenho para vocês é isso, enfim. Saí de lá com a certeza de que não seria convidada para nada mais, mas tudo bem, assim. Fui eu, então, sabe? Tem alguns espaços que vale a pena abrir mão e vale a pena abrir mão mesmo, sabe? São coisas que, enquanto artista e enquanto pessoa que lida com a cultura, né? Figura pública da cultura, digamos assim, a gente tem que estar preparado para a gente que conversa com o produtor, mantém diálogo com o artista, com a própria, com o público, com curadores, enfim. A gente tem que estar disposto a colocar o corpo aí nessa disposição de combate ou de mais tranquilidade, né? Então, isso vai depender muito da poética mesmo da pessoa, né? Eu acho que há momentos e momentos, assim. Eu sinto também esse processo. Nessa dinâmica do chama, eu voltei, né? Voltei a escrever, porque eu fiz né, muito nova, de muitos coletivos de literatura e tal, mas eu escrevia mais contos, nunca tinha caminhado para a poesia, efetivamente, com o envolvimento, né, com os processos da diáspora negro-descendente, né? E principalmente com um retorno a essa conexão com a rádio, com esses processos mais dessas sensibilidades cotidianas, eu fui voltando a entender que essa dinâmica do processo poético era bacana de, é, de integrar a minha construção como artista, de certa maneira, porque existe um processo que é
tem artistas que falam sobre coisas, né, do tipo que abrem seus projetos ou que iniciam seus projetos e eles falam sobre coisas. No meu caso, especificamente, todos os projetos que eu inicio com o coração aberto no sentido não só de mudar as minhas próprias perspectivas, mas de aprender novas coisas para poder ingressar dentro desse contexto. Então, por exemplo, no caso do Chama, eu nunca pensei na minha vida em ser DJ, sabe assim, não tinha essa pretensão, mas eu tive que colocar o corpo na roda, sabe assim, do tipo, e começar a utilizar essa experiência que eu tive de programa de rádio, no processo mesmo de entender como é que funcionava uma carreira de DJ, como é que se tocava, quais eram os desafios que você tinha quando você estava ali na controladora. Aí, no meu caso específico, eu ainda decidi dar um passo mais difícil ainda, que foi não experimentar o processo de ser DJ com a música eletrônica tradicional, mas utilizar o processo do vinil, que aí remontava um pouco, sei lá, a experiência dos bailinhos, né, do tipo que eu tinha na minha adolescência e entendendo do tipo que a minha família ainda tinha uma coleção de vinis que era importante e que era um tipo de musicalidade que eu gostava, mas que me aproximava principalmente, né, do tipo do que eu imaginava que era o meu papel maior dentro do projeto, que era um papel que era de curadoria, que era de ser seletora e tal. Então, eu mergulhei dentro desse lugar para entender como é que isso funcionava. Então, houve um determinado momento, na verdade, que a gente recebeu duas propostas de estar com esse corpo em público, de estar com esse corpo se colocando para jogo num processo de apresentação. E aí eu tive que, de fato, mergulhar nessa vivência, tá entendendo? Assim, junto com as pessoas que estavam comigo ali, né? Da mesma maneira que, do tipo, que para esse processo da poesia, quando eu voltei a escrever, quando eu disse que eu precisava colocar a minha palavra, né, do tipo, a serviço daquela forma, e essa forma a serviço de comunicar um processo que vinha, né, do tipo, como uma possibilidade poética da diáspora, no diálogo com outras poetisas, como no caso você, Naya, esse para mim foi um principal desafio, porque eu via vocês declamando em público, eu tive a experiência de acompanhar assim, de muito perto de Land das Minas do Rio de Janeiro, né? Tipo assim, fui para muitas batalhas e tal, e todas as vezes que as pessoas, do tipo que Tom, por exemplo, chegava para mim e dizia: "E aí, amiga, eu quero ver você do tipo um dia aqui na frente recitando", assim. Eu olhava e eu me perguntava se eu ia ter corpo para aquilo, sabe? E foi muito louco quando eu comecei a pegar as minhas próprias poesias e a tentar declamar essas poesias, a tentar gravar essas poesias com a minha própria voz. E você entender do tipo o que é você vocalizar cada uma das coisas que você quer dizer, o que é você colocar essa sonoridade para o vento, sabe? Comunicar isso para os processos, assim. Aí eu entendi de fato o que significava essa preparação de corpo e o que significava do tipo entender como é que esse corpo, ao comunicar, porque é diferente de quando você dá uma palestra, de quando você dá, porque você já é um métier que você entende. Eu acho que quando você entra num processo de declamar a sua própria poesia, tem algo que você joga que vai ser devolvido para você e você não sabe, você não tem controle, na verdade, de como é que essa devolução vai acontecer, que você tem que estar preparado para articular no momento em que acontece, né? E aí eu Inclusive, percebi esse desafio. só uma coisa, tu falou isso agora, não, desculpa Sim, interromper. não, pode seguir. Acho que é importante tu trazer, porque inclusive tu tem muito mais experiência nessa roda do que eu. Não, é só uma coisa. Inclusive, quando tu falou isso agora, né, sobre o que é de fato sentir essa experiência e essa recepção e tal, e eu percebo que, por exemplo, eu me sinto muito mais vulnerável quando eu estou recitando um poema do que quando eu estou fazendo qualquer outra coisa na minha vida, Sim, assim, sabe? O meu corpo ele se vulnerabiliza de certa forma, sim, mesmo estando confortável. sim, Eu acho que o tamanho, né, a riqueza da subjetividade e da poética que eu coloco
que eu estou doando naquele momento, assim, que eu estou colocando, ela volta para mim assim e bate em mim forte também e me vulnerabiliza nesse sentido de entender essa recepção, sabe? De como está acontecendo essa troca, enfim, de saber que eu estou ali colocando, dando tudo que eu tenho, assim, Sim, claro. sabe? Estou aqui dando, estou aqui fazendo, assim. Então, acontece esse processo, viu? Pois é, e aí quando você entra dentro dessa dinâmica, né, do tipo, não só de se vulnerabilizar, mas de se abrir para essas novas experiências, eu sinto que é esse lugar que promove o salto que a gente tem que dar enquanto artista. Porque ao desenvolver essa preparação de corpo, a gente está desenvolvendo uma nova linguagem, de fato, para lidar com essa nova realidade que a gente encontra, sabe assim? E entendendo também aonde é que a nossa linguagem mais formal, e aí que eu falo, essa linguagem que é escrita ou que vai ser oralizada, que vai estar ali em contato com as pessoas, quais são os lugares que ela vai conseguir ressoar e quais lugares em que ela não vai, sabe? E aí, por exemplo, eu percebo, né, do tipo a diferença das pessoas que leem o que eu escrevo, de como elas acessam isso que eu escrevo, de como elas acessam essa experimentação que eu faço nesse lugar, sabe? E do que isso me trouxe enquanto possibilidade de expressão. E aí, ao refletir um pouco sobre isso também, eu fiquei do tipo, dentro dessa conexão, né, com as várias dinâmicas mesmo das poéticas da diáspora, refletindo quais os meios de materializar isso para além do corpo e para além do corpo físico nessa relação com o ambiente, porque uma vez que a gente não teve, né, mais a possibilidade de ter eventos públicos, de reunir uma grande quantidade de pessoas, né, a gente passou aí mais de um ano em tese, afastados, né, dessa possibilidade de interagir publicamente, eu fiquei matutando muito sobre isso, né, do tipo, como é que a minha poética poderia chegar em determinados lugares. E aí, no meu caso especificamente, né, além de tentar complexificar a minha linguagem a partir do desenho, né, do tipo, a partir do desenho, a partir da maneira como eu ia elaborando, né, os processos do Chama enquanto programa de rádio, né, do tipo, nas escolhas que eu fui fazendo, né, na mudança mesmo dos tipos de programa, né, para contemplar cada uma das fases do projeto, eu fui tentando me aproximar também de uma reflexão sobre camadas de visibilidade e invisibilidade. E aí fui tentando perceber, por exemplo, do ponto de vista da materialidade, como é que isso se dava. Então, inicialmente, o primeiro poema que eu fiz de Chama, eu resolvi que ele seria impresso num papel vermelho com tinta vermelha e exposto desse jeito. Então, do tipo, as pessoas... Você consegue ler dependendo do tipo da possibilidade da iluminação e você tem que fazer um esforço, na verdade, para acessar aquelas palavras. Numa segunda experiência, que foi essa que eu fiz agora para o Tomi Otaki, eu já abordei os poemas em tecido, escolhendo alguns versos em que eles estavam numa cor diferente e outros versos em que a cor deles se aproximavam da cor do próprio tecido. Então, de longe você vê o poema, à medida que você vai acompanhando as estrofes de longe, parece que tem uma parte dele que desaparece, ou que você vê que tem alguma coisa, mas você não sabe exatamente o que é, né? E aí você precisa chegar próximo para poder acessar, entende? Então, do tipo, ao invés de você bater o olho, ver uma coisa e ir embora, para acessar aquele conteúdo que está ali, você vai ter que chegar perto. Então, eu vou negociando também com quem está, né, do tipo, nesse processo de interação, uma relação de proximidade e de afastamento. E eu percebo que a linguagem ela é muito potente, enquanto possibilidade de articulação nisso também. E aí, no teu caso específico, assim, que mexe com essa linguagem a partir da palavra, eu queria te perguntar como é que tu pensa no que você pode entregar e no que você gostaria de esconder no momento em que tu escreve, sabe? Assim, de tipo, quais são as tuas estratégias
Em termos de linguagem, quais são as tuas estratégias de produzir esconderijos? Mas afiada hoje, né, menina? Nada que você Naya, não saiba, porque você é mais afiada do que eu nesse lugar. e com essa pergunta de Ana Lira para a Naya, a gente abre o segundo momento da conversa, que são as perguntas. Então, elas mesmas já trouxeram, né? Já deram conta de fazer essa abertura, então Naya pode responder, fica à vontade. E daí convido as pessoas também que quiserem entrar um pouquinho na conversa, que coloquem as perguntas aqui ao lado, eu vou aparecer e desaparecer, né, um pouquinho assim, dentro dessa dinâmica de trazer as perguntas de vocês. Vamos lá. O que eu tento esconder é aquilo que normalmente eu não quero que o público saiba, mas às vezes salta sem eu querer, sabe? Às vezes as pessoas me leem e dizem: você, você não queria falar sobre isso, mas o poema é sobre isso, né? Eu disse: é. E eu digo: é sobre isso. Eu tenho essa dificuldade por ser uma pessoa escorpiana, enfim, né? Navegar por mares muito profundos. E às vezes eu não quero dizer, mas quando eu leio o poema está lá e já está entregando tudo que eu queria ter escondido. Já tretei muito comigo por causa disso, mas hoje em dia eu tenho deixado fluir, ficado mais tranquila e aceitado. E quando eu penso em mostrar, quando eu penso no esforço, né? Por exemplo, com a pandemia, eu vivi um período de muita reclusão, assim, eu fiquei muito isolada de tudo que pudesse me atarefar. Assim, eu queria ficar o resto da pandemia só tentando entender o que é que estava acontecendo, e nesse período eu comecei a escrever contos. Assim, desde o início da pandemia que eu tenho escrito contos, tenho produzido algumas prosas, né, que é uma coisa muito nova para mim, é uma novidade, assim. E que tem sido um exercício que eu tenho gostado bastante. E eu vou falar de atualmente, então o que eu estou tentando mostrar atualmente é outras maneiras de dizer, outras formas, outras estruturas, né? Então, quem me conhece desde que eu comecei a escrever sabe que tem poesia sempre, em vários lugares, em toda hora, tem sempre um zine de poesia sendo publicado, enfim. E aí agora eu estou dizendo de outra forma, assim, e eu queria mostrar isso, né? Estou em busca desse... A meta é essa, né? Mostrar... Eu me apaixonei muito pela forma de escrever conto, e a missão é mostrar para mim e para o público, enfim, para as pessoas que gostam de me ler, que eu também sei fazer isso, e que gosto, e que talvez seja bom, né? Não sei, talvez seja bom. Durante o processo da residência, né, de pesquisa aqui do MAN, um dos exercícios que a gente fez coletivamente, assim, foi a construção de uma biografia, né, do tipo pensar nas nossas biografias e na maneira como a gente se enuncia, né? E isso foi bem profundo, assim, essa reflexão que a gente foi trazendo naquele momento, porque a gente pôde olhar para os nossos contextos anteriores e pensar o que a gente estava evidenciando nas nossas novas biografias, né, como resultado das nossas trajetórias, e no que a gente estava escondendo, ou porque não era claro para a gente que precisava estar ali, ou porque a gente não queria mais que estivesse junto com a gente. Né? Então, a gente fez esse exercício de trafegar no tempo, nos nossos tempos, nos tempos das nossas escritas, e das nossas escritas sobre nós, porque isso é bem importante de pontuar, né? Que uma vez que você constrói a sua biografia, você tá falando de si, e você está tipo, escolhendo como é que você quer se posicionar frente aos contextos coletivos, né? Sejam eles aos contextos que vão te acolher como artista, como pesquisador, né? Do tipo como poeta, seja um contexto que vai te acolher dentro de um trabalho mais formal e tal. E esse exercício de síntese, né, de sintetizar quem você é na sua biografia,
é um exercício de escolha de linguagem e é um exercício de você poder pensar, o que que você traz, como você se anuncia, sabe, assim, do tipo, dentro de um contexto que muitas vezes te oferecido somente como proposta de trabalho, né. E foi bem importante a gente fazer isso, porque eu tenho falado para as pessoas também que construir biografia é quase como construir uma obra, né. É um exercício de construção de obra, né, e às vezes a gente despreza muito e a gente não tem ideia de como a gente fala da gente no momento em que a gente está se anunciando, né, e eu penso que a biografia é o nosso principal enunciado, é a nossa principal criação de linguagem, assim. Só que a Inaya trouxe um exercício que eu achei que foi bem forte, que foi aquele do papel, eu acho que tu podia falar um pouco sobre isso também, porque diz respeito, né, sobre como a gente, para além da palavra, materializa possibilidades de expressão de quem nós somos e criamos novas linguagens, inclusive em outros contextos. Inclusive, Ana, queria dizer assim que essa reflexão, né, sobre sair um pouco da linguagem óbvia, sabe? É um processo que eu venho pensando mais, né, e refletindo mais, depois do que a gente começou a conversar, sabe? Depois também de perceber, de me dar um estalo e pensar assim, você precisa fazer outra coisa com tudo isso que você tem, com tudo isso que você é. Você não pode, você precisa sair dessa comunicação óbvia, né? E percorrer outro caminho. Eu acho que, inclusive, o próprio exercício é isso, né? Se apresentar usando uma folha de papel, sem dizer nada, é uma forma de sair do óbvio, daquilo que a gente está acostumado, de uma apresentação que é sempre da mesma maneira, né? O nome, que a gente diz o nome, diz o que faz, diz de onde é. E o exercício foi bom, assim, com a turma da oficina foi muito bacana para mim, porque, como eu já tinha dito, eu já fiz esse exercício com outras turmas e foi muito forte, assim. Essa foi uma das turmas que mais me tocou, né? As apresentações me tocaram muito, porque tudo dizendo para a gente o tempo inteiro o quanto é potente e o quanto é possível essa escolha alternativa da linguagem. Essa escolha que diz muito sobre desfazer o que é tradicional, sobre descolonizar palavras, né? Sobre pensar em como comunicar com corpos dissidentes, sobre a gente, e como a gente fala sobre a gente, né? Como a gente está comunicando para as pessoas o que somos, o que fazemos, o que é que a gente quer, qual é o nosso objetivo, qual é a essência da arte que a gente produz, enfim. Então, o exercício me tocou muito assim nesse sentido. É um exercício, inclusive, que vou continuar fazendo assim sempre, e outras coisas também, óbvio. Mas esse especificamente, por exemplo, muitas coisas são possíveis, né, com a folha de papel. Muitas coisas são possíveis, assim. A gente pode escrever, cortar, pintar, dobrar, enfim, tem muitas possibilidades. Então, isso também diz muito sobre quem a gente é e o quanto a gente, às vezes, se limita a determinadas expressões, se limita a determinados lugares, se limita a determinados espaços, né? Então, eu acho que é um exercício de deslocamento. Eu acho que falar sobre as biografias, assim, durante o período das oficinas, foi um grande exercício de deslocamento. Falo por mim, me desloquei em vários momentos, assim. Estou até hoje um pouco deslocada ainda, tentando me realinhar com tudo que eu vi e aprendi. E é um exercício que eu acho que serve, como você bem disse, para todo mundo que quer, de alguma forma, reinventar esse lugar, reinventar a forma de dizer de onde veio, repensar essa forma, né, de dizer de onde veio, e buscar
sair daquilo, como eu já disse, daquilo que é óbvio, e, para além disso, pensar em estratégias de resistência também. Porque quando eu falo de deslocar, de deslocar esse olhar, de sair do que da colonialidade, né? De pensar outras formas, eu estou falando desse processo, né? De resistir, da busca de resistir mesmo, de não ceder, de não se entregar àquilo que já está pronto, aquilo que já é dado, aquilo que a gente já está acostumado. Então, eu tenho, inclusive, aprendido muito assim com esse processo, sabe? É um exercício que me ensina mais do que comunica, assim. Sempre fico muito reflexiva e foi super importante, assim. Foi bem bacana. Eu acho que, inclusive, quem tiver aqui e tiver a oportunidade de fazê-lo em casa só, deveria fazer, tá? Não é nada difícil. Só pegar uma folha de papel, né? Faz em casa depois, sozinho, enfim. Pega uma folha de papel com pautas ou sem pautas, enfim, não importa, e tenta colocar nessa folha como você se apresentaria, né? Apenas usando a folha de papel, sem cortar a folha, só sem riscar, sem escrever na folha. Olha aí, Ana mostrando quem é ela. Então, acho interessante assim, esse exercício, né? E a partir desse exercício pensar, abrir uma porta e de pensar outras coisas. E uma das coisas que eu lembro que eu comentei, né, tipo, foi a possibilidade de você não se desfazer, né? Porque isso leva você para vários lugares diferentes, né? Tem muito aprendizado aqui sobre mim mesma que eu ainda vou processar a partir disso. E eu fico sentindo, né, do tipo que esse exercício, né, da gente elaborar novas linguagens, né, para esse momento especificamente que a gente está vivendo, porque é isso, eu sinto que a pandemia é um dos nossos ritos de passagem, sabe? Um dos nossos ritos de passagem enquanto povos, enquanto país, enquanto pessoas, né? A gente vivenciou ao longo desses últimos 2 anos aí desafios que nos fizeram, eu acho que crescer, amadurecer, procurar desenvolver estratégias como a gente não tinha feito, né? Do tipo em muitos anos. Ao mesmo tempo que a gente passou por essa dinâmica, a gente passou por uma outra dinâmica que foi a criação de novas fórmulas que estão sendo repetidas também à exaustão, né? Então, do tipo, como é que a gente consegue, dentro desse patamar, né, do tipo, entender que certas fórmulas repetidas à exaustão vai fazer com que a gente se repita a ponto de enfraquecer os nossos processos, né? E como é que a gente, na verdade, consegue direcionar a nossa atenção para aquilo que foi criado enquanto metodologia e que serve de recusa ao que a gente não quer mais que siga conosco depois desse rito de passagem, para pensar justamente quais são os lugares nos quais a gente quer existir quando esse rito de passagem finalmente terminar. Né? Porque, embora pareça que ele já terminou, ele não terminou. A gente teve aí 600 mil mortos na semana passada, né? A gente está aí, tipo, em um ano pré-eleitoral para uma eleição no ano que vem, que vai redefinir lugares, né, do tipo das nossas existências. A gente não sabe ainda como isso vai ser, mas nada está dado, né? Embora pareça que, sei lá, com a possibilidade da gente sair com mais tranquilidade, com 2 vacinas e tal, etc., né? Que a coisa está aí mais ou menos garantida, eu estou preferindo ser cautelosa de entender que possivelmente a gente vai ter um sinal de como é que a gente vai conseguir trafegar em 2023. Eu não acho que 2022 ainda vai ser esse ano de tranquilidade, sabe? Eu acho que ele vai ser um ano do tipo de adaptação, da gente ir começando efetivamente a materializar as nossas novas linguagens dentro desse contexto novo que está se abrindo aí. Mas dependendo, inclusive, de como forem as eleições no país, de como é que a população responder, né? Porque eleição também é um rito de passagem, né? Mas de como a população responder a esse rito de passagem e como a gente redefinir, né? Do tipo, o que vai ser a nossa vida pós esse próximo rito de passagem, que são essas eleições,
é que a gente vai entender até enquanto artista como é que a gente vai funcionar, né? Porque no contexto de restrições que a gente está e de perseguições que a gente vem vivenciando, principalmente se somos corpos dissidentes, né? Do tipo, se somos mulheres, se somos corpos dissidentes, se somos corpos indígenas, se somos corpos negros, né? Do tipo, se somos corpos migrantes, esses desafios eles vão criando para a gente, como é que eu posso dizer, tensionamentos que a gente vai ter que responder de uma maneira extremamente criativa se a gente não quiser continuar sofrendo, né? E aí eu sinto que olhar para essas coletividades, olhar para a maneira como a gente se enuncia, né? Do tipo, porque se anunciar, quando eu falo em se anunciar, não é só a gente se anunciar dentro dessa fantasia que a gente veste de artista, sabe assim? Mas é se anunciar enquanto ser, se anunciar enquanto alguém que está no mundo produzindo uma diferença, sabe? Como é que a gente constrói isso e encaminha isso para frente, sabe? E com quem a gente se alia e constrói pontos para produzir essa força porque é isso. Quando a colonização chega e ela produz uma língua que se sobrepõe a outras línguas, né? É porque ela construiu uma série de estruturas que vão matando ou tentando dizimar aquelas diversas línguas que existem aí. A gente está num país, né, onde diversas línguas existiam quando essa língua colonizadora chegou e ela se autodefiniu como língua oficial. Mas isso não significa que todas as línguas dos quais nós somos formados e nossos povos somos formados e as línguas que nós produzimos como resultado desse processo se acabaram dentro desse contexto. Elas estão aqui tipo, pulsando dentro da gente. Então, como é que a gente vai se anunciar como ser, né? Como resultado, né, do tipo dessa ebulição que está acontecendo nesse momento, nesse rito de passagem, é o que a gente vai começar a produzir em 2022, eu sinto, sabe? Diz, Ana, Camila. é que eu achei importante vocês agora entrarem a partir, né, da biografia, da autoanunciação, né, e das formas aqui, né, que vocês encontraram também de trazer isso no seminário, na oficina, né? E agora também aqui, a Ana Ortega ainda colocou, como um pouco criar, né, um aparente vazio, criar dentro de um aparente vazio, né? E achei importante vocês trazerem isso nesse momento, que é um pouco o momento final, para que também a gente consiga colocar dessa forma pública, né, o quão não distante estão os processos de arte também de um contexto político e o quanto essas decisões, né, de cada escuta ou de cada movimento, ele é parte, né, de uma, eu vou dizer a palavra estratégia, mas ele é parte de uma intenção, ele é parte de uma intencionalidade, né, e como que a gente, então, começa a cuidar da palavra que se diz, do gesto que se faz, daquilo que se coloca no mundo, da forma como se anuncia, né, não esquecendo que a palavra, ela é o portal para muitos encantamentos, né? Ela é o portal de acesso para outros mundos, a forma, os gestos também, né? Então o som ele tá nesse lugar de transversalidade, ele está nesse lugar de acesso e repensar nesse lugar, né? Recolocar assim esse fazer podcast, né? Esse fazer rádio, esse fazer a partir de algo que a princípio tá se anunciando em detrimento a outros sentidos, na verdade, é a gente se reconectar com a inteligência, né, que faz parte dessa estrutura que você... Eu realmente gostei muito desse exemplo da língua, porque é claro que nada acontece sem que outras estruturas estejam compartilhando do mesmo alicerce. Nada acontece se a base não seja... que a base não seja efetivamente maior ou melhor estruturada. Então, é importante a gente colocar aqui a nossa intenção, né, de estruturar, então, em várias esferas que são outras a partir da arte, a partir da escuta, a partir do som, etc., né, para que para que outras realidades se formem efetivamente, né, ou que elas sejam aberturas para daqui a pouco se reformularem, né?
Eu estou colocando também tudo isso, é um pouquinho um fechamento, né, também, um agradecimento a vocês. Passo de novo a palavra para vocês duas, assim, né, também para a gente trocar um pouco disso que eu acabei de colocar, mas já também encaminhando para o final. Diz, Naya. Eu acho que é de super importância, assim, nesse momento, Camila, a gente pensar em destruir a linguagem, né? Eu gosto de usar isso, sabe? Eu gosto de usar essa expressão. E destruir a linguagem tem a ver com muito mais, às vezes, do que só a palavra. Tem a ver com a postura corporal, tem a ver com o corpo em si, né? Tem a ver com muita coisa. E quando eu penso nisso, quando eu penso nessa destruição de uma linguagem, eu tenho certeza de que ela vai acontecer simultaneamente à criação desse lugar que a gente está falando agora, dessa forma de dizer, né, que a gente está falando, desde que a gente começou a conversar aqui, desde as oficinas que a gente já vem comentando sobre isso. A destruição dessa linguagem que a gente hoje tem, que é extremamente excludente, que é violenta, que não respeita subjetividades, que é extremamente desse lugar colonizador, que acaba colonizando a mente, colonizando tantas outras coisas, e às vezes a gente se pega dentro disso, né, nessa cilada. Essa destruição dessa linguagem ela só pode acontecer a partir desse exercício contínuo da gente de buscar falar de outras formas, falar de outro jeito, construir de outro jeito. Né? Tem um amigo meu que ele usa uma expressão que ele diz assim, meio que um bordão, né? Que ele usa, eu acho bem engraçado, que ele fala, tudo que eles fazem eu vou fazer diferente. Ele sempre diz isso. Tudo que eles fazem eu vou fazer diferente. Porque se eles fazem assim, não é bom. É... E isso diz muito, né? Então, eu acho que essa experiência de poder trocar, inclusive com outros artistas que estão nesse processo de buscar mesmo as formas de construir essa linguagem nas suas obras, seja na dança, seja, enfim, nas artes plásticas, na pintura, na escultura, na música, né? Essa galera que tem buscado, enfim, dar meia volta e falar de outra forma, eu acho que é super importante, assim, quando a gente troca, a gente aprende muito, né? Ousa, experimenta e mistura coisas que a gente ouve. Então, eu queria encerrar assim, minha participação hoje dizendo isso, assim, tudo que eles fazem a gente tem que fazer diferente. Eu queria que você encerrasse sua participação lendo uma poesia. Vai falando, amiga, eu vou procurar aqui. Aí eu ia sugerir isso, Ana. Quer falar alguma coisa? Que daí ela encerra a fala toda com a poesia dela. O Tá, que você beleza, acha? tranquilo. Na verdade, assim, uma das questões que eu acho que é mais interessante, mais importante para mim, estratégico nesse momento, são a formação desses grupos de trabalho, né? Grupos de estudo e grupos de trabalho entre artistas e pessoas que não estão necessariamente no campo artístico. Uma das coisas que eu sinto, às vezes, que a gente faz pouco é mostrar os nossos trabalhos para os nossos pais, para os nossos vizinhos, sabe, assim, para os nossos amigos. Muitas vezes os nossos amigos vão ver os nossos trabalhos no dia da abertura da exposição ou ali no momento em que a poesia está sendo colocada na rua, sabe?
E eu fico pensando nessa possibilidade do tipo, do que a gente pode aprender sobre os nossos próprios trabalhos, escutando as pessoas que estão próximas da gente, sabe? Porque muitas vezes, sei lá, é com a nossa avó, com a nossa tia-avó. Eu não tenho a minha avó e a minha tia-avó, mas é com essas pessoas que vão olhar para o que você está falando, para o que você está colocando e vão dizer assim: isso é o que mesmo, minha filha? Entendeu? Do tipo, que vai fazer com que você não pense somente na maneira de se comunicar com elas, mas que você entenda que dentro de uma mesma célula familiar, ou mesmo dentro da sua comunidade mais próxima, existem várias linguagens diferentes sendo colocadas em prática. E que isso é um exercício muito rico, sabe? Da gente pensar nos nossos trânsitos de anunciação. Você não precisa necessariamente ir do Rio Grande do Sul para o Pará, né? Casiana Ortega, que aí estava fazendo a residência com a Alexandre Sequeira e tal, do tipo, ou vir do Amazonas para Recife para você ter linguagens distintas. Eu lembro que eu fiz, né? Durante um certo tempo, eu dei muitas aulas em projetos de arte e educação, e eu lembro que uma vez eu fiz um exercício muito simples, que foi pegar, tipo assim, eu tinha estudantes que eram de bairros diferentes da cidade, e eu perguntei para eles o que significava matutar. Era essa simples palavra, matutar. O que significa matutar para vocês? E era muito louco, porque de um bairro para o outro, se esse bairro era um bairro que tinha uma tradição pesqueira, porque ele ficava na beira do mar, ou se era um bairro que ficava no alto e que tinha uma formação de samba, o significado de matutar era completamente distinto. Ou como eles usavam a palavra matutar dentro do contexto coletivo comunitário. E quando você mexe nesse lugar, quando você mexe na maneira como a palavra é usada, você mexe na forma como ela é expressada do plano artístico, no plano criativo. Entendeu? Porque quem faz samba no Morro da Conceição vai usar matutar diferente de quem faz samba na Praia de Brasília Teimosa. Então você vai ter, embora você esteja falando de samba, a gente está falando de dois sambas distintos. Se você vai aí para o Rio de Janeiro, quem faz samba na Madureira vai fazer samba diferente de quem faz samba, sei lá, na Estácio, sabe? E em tese do tipo, para quem não percebe essas nuances, né, que são nuances pequenininhas do dia a dia, parece que tudo é uma coisa só, e não é. A gente brinca muito aqui dizendo, se você vai para um desfile de maracatu, cada maracatu que passa, dependendo de como o grupo, né, de batuqueiros bate na alfaia, você sabe se é Porto Rico, você sabe se é Estrela Brilhante, você sabe se é o Leão Coroado, sabe? Da mesma maneira que todo mundo conheceu durante muitos anos a bateria da Estácio de Sá, porque ela tinha do tipo um andamento que era completamente diferente de outras baterias do Rio de Janeiro. E isso é linguagem, isso é língua, sabe? Isso é como você materializa no seu dia a dia coisas que vão para além dessa formatação tradicional que a colonialidade trouxe para a gente, sabe? E aí eu sinto que mergulhar dentro desses contextos pode ajudar a gente muito, muito sim, né? a produzir diferença. Se a gente olhar para isso seriamente, claro, né? Porque também tem uma galera que está aí também, tipo, qualquer coisa é qualquer coisa. Né? Tipo, mas pode ajudar a gente a produzir, sim, uma grande diferença para o que a gente vai viver aí nesses próximos anos, sabe? Para mim, eu estou dizendo isso para todo mundo, né? Tipo assim, todas as lives minhas das últimas 3 semanas, 4 semanas, tá sendo dizendo isso. Que O bom, melhor aquilo livro foi que dito. você pode ler nesse momento é você mesmo. Fechou, Ana. Acho que esse é o Bora, a Naya, sua bora, frase. Naya, com seu poema. Achou esse poema, Naya? Tá contigo. Achei. Inclusive, eu fiz essa poesia no dia na última oficina, né? É muito doido, assim que terminou. E eu acho que, enfim, para mim
Ele resume bem assim, o que foi essa experiência de falar sobre tudo que a gente conversou, sobre esse deslocamento necessário, sobre, enfim, todas as outras coisas. Ando pensando aqui que eu poderia dar um banquete e servir pó de cabeça de cobra na casa grande. Eu poderia dar sumiço em todos os teus capatazes. Eu ando pensando e passando para te dizer que vou engolir com todas as palavras a tua língua. Essa tua língua é epistemicida, excludente, intolerante, delirante, incompreensiva, ultrapassada, assassina e mentirosa. Eu ando pensando em como pichar as paredes branquíssimas do teu acervo forjado de falsas ciências autodeclaradas. E vou tomar de volta os mistérios secretos que nasceram nas beiras dos riachos, dentro das matas e fora do teu plano consideravelmente limitado e pobre. Eu ando pensando como eu vou gozar na tua ideia esdrúxula de nomear e separar em seções frágeis os meus desejos que são ardentes, febris, sensuais e sexuais, que são tão fluidos e tão potentes que você nunca vai entender isso, porque você nunca conheceu a potência. Eu ando pensando aqui que vou escarrar na tua boca leviana e eugenista que se hidrata de ódio, como se ódio fosse saliva. Declaro que te engasgarás com teu próprio veneno. E eu ando pensando aqui que arrancar esse dente podre é o remédio para sarar a febre. Arrancar sem anestesia e desmanchar o teu sonho de fadinha do dente. Eu ando pensando que o teu pesadelo começa quando eu abro a boca e acordo, porque o sol reflete no meu riso. Teu medo se intensifica quando distorço a tua lógica maquiavélica. Não pego o teu atalho, teço outro caminho. Afinal de contas, antes eu nem pensava, mas agora eu também ando. Amiga, como faz isso com a pessoa? Obrigada! Gente, obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Naya. Eu agradeço muito a conversa, a participação, a alegria, o empenho, as reflexões de vocês duas. Agradeço a todo mundo que está aqui presente, agradeço a toda a equipe do MAN, que apoia, né, o tempo inteiro de várias formas essa residência acontecer. Agradeço aos patrocinadores, a Petra Gold e a Bex, por também apoiar a nossa residência. Oi, gente. Obrigada, gente. Obrigada, foi lindo. Valeu. Obrigada, pessoas.